Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu Rodrigues e hoje nós vamos dar 5 dicas para você começar a melhorar o seu café da manhã. Se esse conteúdo te interessa, já aproveita, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. É uma forma do YouTube entender que é um conteúdo de relevância e dessa maneira leva para mais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Um fator que é determinante para todos os pacientes que possuem diabetes, seja diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, é o café da manhã. E o café da manhã ele é responsável por deixar a glicemia mais estável ou deixar ela descontrolada ao longo do dia. Então, nesse vídeo, a gente vai dar 5 boas dicas para você começar a melhorar o seu café da manhã e, consequentemente, irá deixar a sua glicemia mais bem controlada durante o dia. Então, assista este vídeo até o final e eu tenho certeza que você irá aprender com as dicas que eu darei neste vídeo. A primeira dica de café da manhã não tem como fugir, são os ovos. Os ovos são uma excelente fonte de proteínas e boas fontes de gordura. Então, ele é capaz de fornecer a quantidade de proteína que você precisa já pela manhã e, consequentemente, te deixar mais saciado por mais tempo. Então, é importante que você comece a encaixar os ovos durante o seu café da manhã para poder ter uma refeição mais completa, uma refeição com baixa quantidade de carboidratos e que você fique saciado por mais tempo. É importante que você não tenha uma fome de rebote logo após tomar o café da manhã. Isso acontece muito quando a gente consome fontes de carboidrato excessivo logo no café da manhã, como por exemplo um pão com achocolatado e assim por diante. Então a gente precisa ter essa consciência de que nosso café da manhã precisa de boas fontes de proteínas, boas fontes de gordura, e dessa maneira a gente tem uma qualidade maior nessa refeição. E a gente pode fazer os ovos no formato de omelete, os ovos cozidos, a gente pode fazer também um omelete com bacon. Se a gente colocar uma pequena quantidade de bacon, trará bom sabor e não irá impactar na nossa glicemia. Então, se você quiser dar mais sabor à sua refeição, você pode encaixar o bacon. Lembrando, a gente não deve exagerar nas quantidades do bacon porque ele é um alimento bem calórico devido à alta concentração de gordura. E a gema dos ovos também já possui gordura, então a gente deve ficar atento. Principalmente para quem ainda precisa perder peso, o ideal é evitar consumir em excesso. Outra forma de poder agregar também proteínas à nossa refeição junto dos ovos, a gente pode acrescentar o frango desfiado. O frango desfiado é uma excelente fonte de proteínas e essa proteína irá dar mais saciedade, irá dar mais sabor para o seu café da manhã e dessa maneira a gente complementa o café da manhã de uma forma mais sustentável, de uma forma mais inteligente. Outro exemplo é misturar com queijo cottage. Então, se a gente mistura com outro tipo de queijo, nós também iremos dar mais fontes de proteína, um pouquinho mais de gordura e a gente consegue ter um café da manhã bem interessante para quem tem diabetes e que irá causar menos impacto na nossa glicemia. Então, a primeira dica é utilize os ovos no seu café da manhã. Não precisa ser todos os dias, mas é importante que você tenha como base os ovos no seu café da manhã para dessa maneira alcançar mais sucesso dentro do seu tratamento. A dica de número 2, já aproveitando que eu mencionei os queijos para poder fazer o café da manhã junto dos ovos, a gente pode também fazer um queijo quente com orégano. Então você utiliza o queijo de sua preferência, lembrando, se você consumir o queijo de forma inteligente, sem excessos, ele não trará mal algum, a não ser que você tenha alguma restrição, por exemplo, à lactose. Então se você não possui, você pode consumir o queijo no seu café da manhã, no seu lanche, sem maiores problemas. Então você pode utilizar o queijo Minas Frescal ou a mussarela. Então utilize um queijo que ele tem a capacidade de derreter e dessa forma você também conseguirá ter uma refeição de café da manhã que irá agregar bastante para a sua glicemia, pois os queijos não possuem a capacidade de alterar tanto a nossa glicemia como, por exemplo, um pãozinho de sal. Então tenha essa consciência, evite excessos, mas faça uma refeição de café da manhã que irá agregar para o seu tratamento e não o contrário. Tenha essa consciência, eu tenho certeza que você já irá conseguir alcançar bons resultados, boas glicemias. Já aproveita, comente aqui embaixo o que você tem consumido no seu dia a dia
na hora de fazer o seu café da manhã, para dessa forma a gente conversar a respeito e poder orientar de uma maneira melhor, de uma maneira que irá facilitar o seu bom entendimento a respeito da importância de se alimentar com inteligência e causar menores impactos para a sua glicemia. Já a dica de café da manhã de número 3 é utilizar o iogurte natural na sua rotina. O iogurte natural é uma excelente fonte de proteínas e também boas fontes de gordura. Ele tem a menor quantidade de gordura, mas trará um sabor que possa ser bem interessante para você na hora de tomar o café da manhã. Sem contar que você pode misturar a frutas, como por exemplo morango, como por exemplo as uvas, a maçã, a pera. Então se você fizer um café da manhã à base de iogurte natural com um pouquinho de frutas, você pode também acrescentar um pouquinho de castanhas, você já terá uma refeição bem interessante que te dará bastante saciedade devido à presença de fibras das frutas e dessa maneira evita o descontrole da sua glicemia no restante do seu dia. É importante também que você não consuma em excesso as frutas e nem acrescente, por exemplo, o mel ou leite condensado. É importante você ter essa consciência para você evitar que a sua glicemia suba de forma descontrolada. Então é importante ter essa consciência. Já a dica de número 4, do café da manhã, você pode manter a mesma linhagem da dica anterior, que é um creme de abacate. Então se você fizer um creme de abacate, que trará também boas fontes de gordura, maiores quantidades de fibra, esse creme pode te dar bastante saciedade. E com maior saciedade você evita consumir alimentos rapidamente. O grande problema do paciente que possui diabetes e consome sempre fontes de carboidrato nas refeições é que acaba ocorrendo o efeito rebote em relação ao consumo de carboidratos, onde ele vai causar um pico de glicose e esse pico de glicose poderá causar a alta produção de insulina e como efeito rebote pode acabar gerando fome mais rapidamente. Então muitos pacientes que acabam tendo problemas com o excesso de fome está relacionado aí com excesso de consumo de carboidrato. Então se você fizer trocas inteligentes no seu café da manhã, nas suas outras refeições, você já consegue driblar essa questão de fome excessiva. Então a partir do momento que você tem menos fome, você come menores quantidades de alimentos. Essa menor quantidade de alimento que você consome causará menores impactos na sua glicemia. Então é importante que você tenha essa consciência. E o abacate é um excelente aliado do paciente que possui diabetes. Então acrescente essa receita de creme abacate no seu dia a dia, eu tenho certeza que você já irá colher excelentes frutos para a sua glicemia como um todo. E a dica 5 é uma super dica, pois é uma receita de pão. E esse pão é o pão low carb, que é uma receita do meu programa low carb para diabéticos. Então a gente pode sim consumir o pão no nosso dia a dia, mas a gente tem que saber lidar com as circunstâncias desse pão que a gente acaba consumindo. Mas a gente precisa deixar de lado o pãozinho de sal, o pão de forma, isso é um fato. Se você precisa controlar o seu diabetes, você precisa deixar de lado esse pãozinho, mas você pode aproveitar e fazer a receita do pão low carb. E esse pão low carb a gente pode agregar bastante valor nutricional para ele, por exemplo, consumindo junto de ovos, ou consumindo junto de frango desfiado, ou junto de um creme de ricota, ou um queijo cottage, ou um queijo Minas Frescal, um queijo Minas padrão. Então a gente consegue fazer a receita do pãozinho low carb e agregar ingredientes que irão favorecer o bom controle da sua glicemia, maior saciedade e muito mais prazer para você fazer as suas receitas. Essa é uma pequena receita do meu programa low carb para diabéticos, onde a gente mostra que o paciente que tem diabetes ele tem a oportunidade de se alimentar de forma mais inteligente, mas sem perder o sabor ou a capacidade de ter uma refeição que te dará muito prazer. E dessa forma você pode acrescentar a sua rotina e, consequentemente, alcançar os resultados que você tanto precisa, que é controlar o seu peso corporal, controlar a sua glicemia, controlar a sua hemoglobina glicada, diminuir taxas de colesterol elevado, diminuir ácido úrico, controlar a pressão arterial. Então esses são todos pontos que infelizmente estão relacionados ao nosso estilo de vida, principalmente do paciente que tem diabetes tipo 2, onde é uma doença que tem relação ao nosso metabolismo. Então se a gente faz uma reeducação alimentar, começa a se alimentar de forma inteligente,
pratica atividade física, utiliza os medicamentos conforme o médico prescreveu, a gente consegue, em médio e longo prazo, já mudar o parâmetro do nosso tratamento como um todo, perdendo peso, melhorando a glicemia, melhorando a hemoglobina glicada e assim por diante. Então você precisa ter essa consciência de que o café da manhã é uma das refeições mais importantes para quem tem diabetes e se ele consegue se alimentar de forma mais inteligente, evitando os carboidratos no café da manhã, acrescentando mais fontes de proteínas, mais boas fontes de gordura, ele terá mais êxito na hora de conseguir alcançar bons resultados para a glicemia e, consequentemente, uma saúde mais equilibrada, um bom peso corporal. Então, se você assistiu esse vídeo até agora, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar, de mandar no grupo do WhatsApp, de mandar no grupo do Facebook. É uma forma da gente perpetuar a informação, de você aprender e, claro, a gente conseguindo esse aprendizado, a gente tem que jogar para frente. Então é uma forma de eu estar aqui sempre motivado a trazer conteúdo que realmente possa mudar o parâmetro do seu tratamento e, consequentemente, você alcançar todos os seus resultados dentro do diagnóstico de diabetes, sem o aparecimento de complicações e tendo bastante equilíbrio para a sua vida. Tá certo? Então ficaremos por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.